bem-vindo a mais um Papo em Movimento. Hoje nós vamos falar sobre o setor aeroportuário. Como que estão as movimentações de carga dentro dos aeroportos do Brasil? Para isso, nós vamos conversar com Leandro Pinheiro. Ele é gerente do terminal de cargas da GRU Airport, o maior complexo aeroportuário da América Latina. O setor aéreo foi muito atingido, teve uma queda muito grande no número de passageiros, né? Isso afetou o terminal de cargas? Como que estão as operações hoje em Guarulhos, Leandro? Bom, hoje o terminal de cargas ele continua com as suas atividades normais, né? Por que continua com as atividades normais? Porque nós continuamos recebendo, né, cargas que estão vindo, né, do exterior, porque as fronteiras estão fechadas para passageiro, mas não estão fechadas para carga. Uhum. Tivemos uma diminuição, sim, de voos de passageiros, mas alguns voos, né, que seriam voos de cargueiros, eles estão vindo. E também, por um outro ponto importante, CANAC autorizou, né, ao transporte de cargas na cabine. Então, o aeroporto de Guarulhos tem recebido também voos de passageiros, que seriam aviões de passageiros, com cargas no porão e também com cargas nas cabines. Isso tem facilitado bastante para que as companhias aéreas consigam trazer cargas, não só de cargueiros, porque somente com cargueiros a gente não conseguiria trazer tanta carga igual a gente vem trazendo ao longo desses dias ou ao longo desses meses, conforme a pandemia. Então, isso antes não era comum, não era legal, vamos dizer assim. Então, hoje é uma nova modalidade. Isso é uma nova modalidade, porque tem uma autorização da ANAC para poder entrar com voos com cargas na cabine. E, Leandro, o que mudou na rotina de vocês? Todas as empresas tiveram que se adequar, né? Usar EPIs, colocar informativos para os funcionários. Como que os funcionários trabalham hoje para minimizar o possível contágio desse vírus? Bom, na verdade, a gente acabou separando em 4 pilares. Aí é importante eu comentar o aeroporto de Guarulhos como um todo. Então, Perfeito. o primeiro pilar foi informação. Então, são campanhas de áudio, isso principalmente nos terminais de passageiro, informação visual, então mostrando, orientando até a utilização de EPI, a comunicação também alinhada com todos os stakeholders. Então, quando a gente fala de aeroporto, a gente está falando de agente de carga, a gente está falando de handling, de companhia aérea. Então, existe N empresas trabalhando dentro aqui desse sítio aeroportuário, então a gente precisa também estar bem alinhado. O segundo é a sanitização. Então, a gente está falando de uma revisão na frequência da limpeza, um dimensionamento da equipe de limpeza também, e também quando a gente prepara a desinfecção das instalações. Então, esse também é um ponto importante, porque a gente faz toda essa revisão, tanto dos terminais de passageiros e também do terminal de carga, que são alguns armazéns que a gente acaba possuindo aqui. E o terceiro, o distanciamento social. O distanciamento social, a gente está falando de alteração de layout nos terminais, onde você coloca fluxos, né, por exemplo, fluxos de entrada numa inspeção de raio-x, então você acaba alterando esse fluxo, você acaba proporcionando um distanciamento social, a separação também dentro dos restaurantes com orientação da Anvisa e a suspensão de buffet também, que é conforme as orientações da Anvisa que acaba fazendo isso. E o quarto é cuidado e proteção. E aí a gente fala em medir temperatura, a gente fala em vacinar toda a equipe, né, de todos os colaboradores de GRU, a gente estimular o home office, principalmente para a equipe administrativa, a equipe operacional, como a gente é uma atividade essencial, a gente precisa, né, continuar trabalhando, e também incentivando a utilização de máscaras. Então, eu acho que com esses 4 pilares, a gente consegue abranger, né, ações efetivas para conseguir combater ou não atingir os nossos colaboradores, né, sobre a Covid-19. Perfeito. E falando um pouco em cargas ainda, você me disse que inclusive aviões de passageiros estão transportando cargas. O que vocês têm mais recebido nesse momento? Qual carga tem chegado mais? Qual item tem chegado mais? A gente tem recebido bastante produtos farmacêuticos hospitalares, né? Então, a gente está falando de voos
com materiais e equipamentos para combater a Covid-19. Então, quando a gente fala de Ministério da Saúde, o seu principal hub, o armazém do Ministério da Saúde está aqui em Guarulhos, então a gente acaba recebendo eles. A gente recebendo também de várias outras secretarias do Estado também esses equipamentos, né? E a gente também tem recebido algumas cargas farmacêuticas, porque, vamos falar antes da pandemia, Guarulhos era o principal hub, né, de importação de produtos farmacêuticos. Então, a gente continua recebendo, sim, bastante cargas farmacêuticas. Porque quando a gente fala de outros segmentos, então, automotivo, eletrônico, aeronáutico, nós tivemos uma redução significativa, né, no mercado. Aí eu não vou entrar nem em CIF, em FOB, do valor, né? A gente está falando muito mais da tonelagem. E essas são informações que a gente acaba pegando, né, informações, dados do Comex Stat, do Ministério do Desenvolvimento, que ele possui relatórios que a gente extrai. Então, a gente está vendo uma queda, né, que a gente, entre abril de 19 e abril de 20, uma redução aí do mercado de 34%. E aí, com uma segmentação, né, bem grande, uma redução de cada segmento aí significativa. Falando um pouquinho em economia, tem pessoas que já avaliam que o setor aéreo pode levar mais de 2 anos para se recuperar. Você acredita que essa retomada vai ser lenta ou você acredita que o setor tem força para retomar e pegar fôlego logo em seguida? O que eu vejo, Helena, é bem complicado, porque as empresas vão trabalhar com diferentes velocidades, né? E por isso o setor aéreo acaba precisando continuar com esses investimentos e melhorias. O que eu falo nisso? Hoje a gente não tem uma previsão, por exemplo, da quantidade de voos, né, que vão vir nos próximos meses, porque a gente depende de abertura das fronteiras, né, dos países para as companhias aéreas começarem a se programar. Quando a gente fala em relação aí de velocidade, principalmente de cargas de importação, essas empresas também dependem, né, de insumos e também dependem de oferta de voos para poder fazer sua produção. O outro ponto que também está muito ligado é como que o Brasil também, né, vai se comportar, a economia, nos próximos 2, 3 meses. Então, a gente falar, de repente, em 2 anos, aí eu falando como, né, minha opinião, eu acredito sim em 2 anos do setor, né, da indústria, vamos falar dessa forma, de ter uma retomada, mas não em patamares igual que a gente estava, né, no ano passado. A gente viu que teve até uma redução no chamado frete belly. Eu queria que você me explicasse um pouquinho o que é isso. O frete belly, aí eu posso falar bem em relação do aeroporto de Guarulhos, que 91% da carga, né, de importação que chegava aqui no aeroporto era de voos de passageiros. Então, quando a gente está falando de belly, a gente está falando de barriga de avião. Então, quando eu tenho uma redução significativa, né, desses voos de passageiros, eu acabo reduzindo também, né, a capacidade de transporte de cargas. Então, quando a gente olha Guarulhos, né, em onde a gente perdeu, né, uma oferta de voos de passageiros, onde a gente recebia bastante voos, a gente tem recebido alguns cargueiros também, né? A gente aumentou a nossa movimentação de cargueiros e também desses voos de passageiros que estão utilizando da autorização da ANAC para aumentar a sua capacidade de transporte de cargas. Por exemplo, a gente tem aviões que praticamente estão transportando a capacidade de um cargueiro, só utilizando desde o porão até a cabine. Entendi. Então, o belly seriam aquelas cargas que vinham em aviões de passageiros. Eu entendi correto? Isso mesmo. É isso? Perfeito. Isso. E o aeroporto teve que se adequar, Leandro, nesse momento, por exemplo, a aumentar a capacidade da pista ou instalar mais câmaras frias porque está recebendo mais medicamento? Teve alguma mudança estrutural? Não, na verdade, o aeroporto ele continuou fazendo seus investimentos, né? Investimentos de master plan. Então, todos esses investimentos a gente vem seguindo conforme acordado,
junto com a ANAC, junto com o governo. E aí o que aproveitou para cargas é que, por exemplo, quando a gente tem uma melhoria na pista, eu consigo, né, aumentar a quantidade de slots para cargueiros. A gente construiu o pátio 7, então a gente tem posições dedicadas também para cargueiros. Então, ao longo, desde o início da concessão, a gente investiu aproximadamente 45 milhões de reais, né, com investimentos dentro somente no terminal de carga, desde câmera, de CFTV, que é o sistema de CFTV, desde construção de câmara fria, e hoje a gente pode considerar como sendo o maior aeroporto que tem, né, o maior complexo frigorífico, né, do Brasil, por todos esses investimentos, e por isso que a gente acaba sendo líder, né, no segmento farmacêutico. Entendi. E, Leandro, como que você avalia os próximos meses? As pessoas, elas vão aprender a trabalhar de uma outra forma? Você acha que nós vamos começar a rever, por exemplo, o home office vai entrar mais no trabalho do brasileiro hoje em dia? Como que você enxerga que as pessoas vão lidar com isso nos próximos meses? Bom, eu acredito que o home office entre, né, vamos falar na área administrativa, né? Muitas pessoas estão conseguindo trabalhar, nós estamos também conseguindo trabalhar, desenvolver, né, o trabalho que a gente precisa. Eu falo que às vezes as reuniões, antes você tinha uma distância, né, entre uma reunião e outra. Hoje você sai de um conference, né, uma videoconferência, você precisa entrar em outra e é seguida. É verdade. Eu acredito que a gente deve estar trabalhando até mais do que antes, quando eram reuniões presenciais. Mas eu acredito sim que isso vai pegar. As plataformas também estão melhorando, cada vez melhor. As imagens, o som, né? As empresas também estão investindo nessa tecnologia. Então, vai ser muito importante para que isso também venha, né, mudar a cultura de como os brasileiros também trabalhem na parte administrativa. Porque a parte operacional não Não, não adianta. tem A gente como. precisa, né, estar lá no dia a dia, Essenciais. né, perto da carga, movimentando para a gente poder fazer acontecer, vamos falar assim. E eu penso isso, essa questão que muita gente já se discute, né, um novo modelo de trabalho. Eu tenho uma dúvida em relação à tecnologia. É possível hoje fazer o acompanhamento de uma carga, enfim, a documentação totalmente online? É possível que uma empresa consiga movimentar isso de forma online? Bom, falando do terminal de Guarulhos, né, a gente tem muitos serviços online, né? A gente tem, por exemplo, a solicitação de serviços pelo cliente. Então, um cliente que gostaria de tirar uma foto da carga, de ter a ciência, né, dessa foto, então ele consegue fazer a solicitação online, a gente faz a aprovação online, a gente vai lá e tira e depois envia essa foto para o cliente. A gente tem também o envio da declaração de importação, que em muitos aeroportos ainda você precisa enfrentar fila, levar a documentação. Hoje o aeroporto de Guarulhos é o único aeroporto que você pode entregar a documentação completamente online. A gente faz a aprovação do documento e aí você já fica informado, né, o importador ou o representante legal da carga sobre qual é o status, né, dessa documentação. A gente tem também que trabalha com conta corrente, então um importador, um representante legal, na hora de retirar sua carga, que precise pagar, né, a armazenagem ou outros serviços. Quando um cliente tem a conta corrente, ele consegue fazer essa liberação, não precisa vir presencialmente, ou até mesmo de fazer algum pagamento através de boleto, que acaba sendo mais rápido. Temos outros serviços, como agendamento de veículos também. Então, para que não ocorra aglomerações, né, de veículos dentro dos terminais, então a gente tem agendamento tanto na importação e exportação desses veículos, para que a gente consiga diluir, né, todos os veículos ao longo do dia. Então, são ações importantes que a gente vem construindo ao longo dos anos. Não é fácil, né? Cada atividade dessa, cada serviço desse demanda tempo da equipe, teste, homologação, mas essa é a nossa linha. E se a gente não tivesse pensado nisso há anos atrás, né, e vindo construindo num terminal mais rápido, mais tecnológico, a gente não estaria
tendo proveito, né, e usando essas tecnologias agora num momento tão importante. E quais são os próximos passos para a Gru Airport e para o terminal de cargas, Leandro? Quais são os próximos passos para esse ano? Bom, os próximos passos, a gente pretende fazer uma nova implantação de tecnologia, a gente já pretende implantar um aplicativo, né, de rastreamento da carga. Eu acredito, né, que mais alguns meses, a gente está em fase de teste, consiga ajudar também os importadores com a informação. A gente acredita que isso é crucial, principalmente na logística, né? A gente tem também uma perspectiva de continuar com o foco tanto no fármaco, no automotivo, no maquinário e também nos eletrônicos, e também trazendo voos cargueiros, né? E trabalhando com esses voos de passageiros. A gente acredita que quando tiver uma retomada, né, dos voos de passageiros, quando as fronteiras começarem a abrir, esses voos com carga, que seria carga belly, tanto de cabine também, esses aviões vão diminuir, mas enquanto a gente tiver, a gente está apoiando, né, todo esse processo, as companhias aéreas e os importadores também, para que a gente receba essa carga com a maior naturalidade, com com uma operação mais eficiente possível. A gente sempre encerra perguntando, Leandro, qual que é o aprendizado que fica dessa pandemia? O que a gente aprende com isso? Qual que é a lição disso tudo? Para o terminal de cargas e para Guarulhos, qual que é a lição que fica? A lição é que é possível flexibilizar, né, com uma maior rapidez, né, e basta querer. Então, eu falo muito nisso, e eu tenho falado, por exemplo, a ANAC acabou aprovando essa autorização de transportar cargas na cabine com uma rapidez enorme. Então, assim, parabéns para a ANAC. A Alfândega de Guarulhos tem revisado todos os processos e procedimentos aqui também. Então, a Receita Federal tem nos apoiado bastante também quando a gente precisa revisar algum procedimento. Então, a gente tem, essa semana, por exemplo, a gente alterou todos os processos de parametrizações junto com a Receita Federal, que seriam os horários de parametrização de importação, horários das cargas que poderiam sair por trânsito, né, que seriam as lacrações. E isso, o aeroporto, nenhum armazém alfandegado consegue fazer sem a ajuda de uma Receita Federal, né, de uma alfândega apoiando nesses processos. Então, o aprendizado que fica é o trabalho em conjunto, tanto como órgão público, né, como o privado, e tem trabalhado em conjunto, principalmente na logística, para que a gente consiga melhorar, né, o nosso país. É isso, Leandro. Agradeço muito. Você quer acrescentar alguma coisa? Não, eu gostaria principalmente de agradecer, né, a todas as equipes, quando eu falo não só a minha, que são atividades essenciais, principalmente na logística, que estão saindo de casa todos os dias, né, para poder que todas essas cargas cheguem ou na indústria ou na casa de cada um. Verdade, são trabalhadores essenciais. É. Obrigada, Leandro. Foi muito boa a entrevista. Aline. Agora ela vai passar por uma edição, como eu te falei. Parabéns pelo trabalho. Eu acho que o aeroporto é muito complexo mesmo, é um trabalho bem difícil. Eu sou uma fã dos programas de aeroportos do mundo todo, então realmente eu vejo que o trabalho de vocês não é fácil. Não, obrigado, Aline. Precisando de qualquer coisa, qualquer informação também, nós estamos dispostos aí. Muito obrigada, viu? Até a próxima, Leandro. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Muito legal esse nosso papo sobre aeroportos com o Leandro Pinheiro. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e comentar as nossas redes sociais para ficar por dentro dos próximos episódios. Vejo você no próximo programa. Até lá!